Família Nova Estação, bem-vindos a mais um culto online. A palavra de Deus diz no Salmo 122:1: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu sei que hoje você está aí na sua casa, mas eu quero te convidar aí mesmo, onde você está na sua casa, a adorar, a louvar a Deus e a se conectar com aquele que é o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso Criador. Quero orar com você, Senhor Deus, obrigado. Obrigado por cada pessoa que está assistindo a este culto online. Que em nome de Jesus todos possam ser abençoados, tocados poderosamente pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bem-vindos a mais um momento de fidelidade e generosidade. Provérbios 21:26 diz que o justo ama dar. Dar não por paixão, não por emoção, mas por entendimento, por compromisso. Por isso, o dízimo é regular, proporcional e sacrificial. As ofertas que a gente coloca na igreja, que a gente traz para a igreja, o devolver o dízimo, o entregar a oferta, tem o caráter regular, proporcional e sacrificial. Regular porque não é esporadicamente, tem a ver com a nossa vida, tem a ver com o dia a dia nosso. Então a gente sempre está presente, as contas da comunidade caem todo mês. E uma igreja, ela não vive de venda de pão de queijo. Uma igreja que abençoa tantas pessoas e transforma tantas realidades, vive do dízimo e da oferta dos seus membros. Proporcional, porque significa proporcional a 10% da sua receita. 10% é o sinônimo de dízimo. Então não é um número aleatório, não é um número que eu sinto, não é um número que me emociona, mas é um número minimamente proporcional ao que significa dízimo, 10%. E sacrificial, porque nós não devemos contar centavos, mas entregar como sacrifício mesmo aquilo que muitas vezes parece que vai faltar, mas nós sabemos, o nosso Deus é fiel. O caráter do dízimo e da oferta é o caráter da cruz. Jesus não se entregou por uma troca, ele não esperava nada de nós, ele apenas se entregou por nós. E é por isso que nessa manhã eu quero te convidar para que nesse mesmo espírito do cristianismo você aprenda e se renda a entregar o seu dízimo e a sua oferta de maneira regular, proporcional e sacrificial. A Bíblia diz em Salmo 126, aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria, colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria
trazendo os seus feixes. Deus te abençoe. Muito bom. O tema da palavra desta noite é tornando-se um servo. Quantos querem ser um servo de Deus? Amém. Para você ser um servo de Deus, a primeira coisa que você tem que fazer é entregar a sua vida para Jesus. Quando você entrega a sua vida para Jesus, você recebe uma promoção. E a promoção é de servo. Você é promovido a servo de Deus e a servo daqueles que servem a Deus. Eu estava dizendo no culto anterior que eu sempre me preocupo com o que nós estamos entregando ao mundo. O que nós estamos entregando a este mundo perigoso? O mundo é perigoso no qual nós vivemos. É um mundo perigoso. Como é que nós estamos abençoando esse mundo? Que diferença faz a nossa vida e a vida da igreja colocada nesta região aqui? Que impacto está trazendo? E Deus colocou no meu coração algumas chaves. A primeira foi da gratidão, a segunda foi do perdão, e agora Deus me colocou a chave da servidão. Como tornar-se um servo no reino de Deus? E eu fui anotando algumas coisas, e eu anotei que para ser um servo, você tem que se submeter ao Senhor sem hesitar, sem medo, sem medir as consequências. Você tem que ser espontaneamente submisso ao Senhor, confiando que nele você já entende tudo, como nós cantamos aqui. Só preciso do Senhor para viver. Eu não preciso de dinheiro, não preciso de nada para ser feliz, preciso do Senhor. Porque todas as demais coisas Ele acrescenta. Amém? Em nome de Jesus. Quantos querem ser um servo de Deus de verdade? Não, foi meio fraco, mas você quer ser um servo de Deus? Você quer ser um participante do reino de Deus aqui na terra? Fazer diferença para o seu vizinho, fazer diferença na sua família, fazer diferença na sua empresa, brilhar a luz de Cristo. Então precisa ser um servo. Servo de Deus, um servo que espontaneamente doa a sua vida ao Senhor e dá-se às pessoas, ainda que as consequências possam não ser aquela que você espera. Então, esta é uma chave muito importante para que o reino de Deus se expanda. A gratidão é uma chave que abre a porta de muitas bênçãos. O perdão é uma chave que cura a nossa alma, que liberta as pessoas aqui que precisam do seu perdão. Mas a servidão é uma chave que expande o reino de Deus. Amém, queridos? E nós todos precisamos ter consciência de que agora que somos cristãos, que recebemos a Cristo, que fomos batizados, nós devemos ter um novo estilo de vida. É o estilo de vida de um servo. Temos que viver essa promoção. Eu fui promovido a servo e vou praticar essa nova função que Deus me deu. Se antes lá no mundo eu era uma pessoa que ansiava pelas coisas deste mundo, que queria galgar degraus altos nessa terra, neste mundo, agora mudou. Agora não. Agora o degrau mais alto para mim, como cristão e filho de Deus, é ser um servo. Um servo. Os ministérios concedidos à igreja por Jesus, todos eles, só são de bom uso. Ou seja, eles só produzem os resultados que agradam a Deus se quem os exercitar como um servo. Não como alguém que manda nos outros, mas alguém que se submete a Deus para servir aos outros. Mateus capítulo 25, 14 e 30, nós não vamos ler, porque é a parábola dos talentos. Nos é mostrado ali que o Senhor convocou os seus servos. Aquele Senhor convocou os seus servos e fez o quê? Confiou-lhes seus bens, deu-lhes talentos. E quando ele volta, na prestação de contas, ele chama a um servo de bom e fiel e ao outro servo de mau e negligente. Porque um fez com que os bens daquele servo se expandissem, mas o outro enterrou o talento. E se nós somos servos, já que somos, que sejamos bons servos. Há muitos títulos nas igrejas hoje, não é mesmo? Aqui tem pastores, aqui tem obreiros, cantores, existe por aí mestres, evangelistas, bispos, apóstolos, missionários, obreiros, todo tipo. E todos os títulos, como eu já disse,
muito bons, importantes, legais, ótimos, mas esses títulos não devem ser ostentados ou colocados nos ombros de quem recebeu tais títulos. Se eu os colocar, sobre esses títulos deve ser colocado o manto de servo. As pessoas têm que olhar a capa que Deus colocou sobre você e todo mundo tem que ver lá, esse é um servo, esse é um servo. Por trás, por baixo, pode ter lá um pastor, tá, mas um pastor tem que ser um servo, um bispo tem que ser um servo, um membro da igreja tem que ser um servo. Porque é isso que diferencia o reino de Deus do reino dos homens. Amém, querido? O reino de Deus, se tornar-se verdadeiramente um reino de servo, vai trazer um impacto poderoso. Jesus veio para trazer o reino, e ele chama os seus discípulos e ministra aos seus corações. Lá em Mateus 20, capítulo 20, de 20 a 28, eu vou ler daqui a pouco. Mas antes disso, eu quero ler Filipenses 2, de 5 a 11, quando Paulo nos apresenta Jesus Cristo como o maior e mais inigualável exemplo de servo. Ele exorta, então, Paulo, a todos os cristãos de todas as áreas, de todas as épocas, a que tenhamos os mesmos sentimentos de Cristo. Estou lendo aqui Filipenses 2, de 5 a 11, se você quiser abrir, mas preste atenção. Paulo exorta a todos os cristãos de todas as áreas, dizendo: tende o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, tendo a natureza de Deus, não reivindicou o ser igual a Deus, mas, pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo. Quem que fez isso? Paulo está dizendo, Jesus Cristo fez isso. Ele assumiu a forma de servo, e tornando-se semelhante aos seres humanos. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus também o exaltou sobremaneira à mais elevada posição. Ele deu um nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus, o servo, se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Que texto maravilhoso. Paulo está chamando as pessoas, gente, olha, tendo o mesmo sentimento que teve Jesus, ele esvaziou-se de si mesmo, ele foi à morte, ele tornou-se como um de nós, deixou a sua glória, veio a essa terra, entregou-se aos seus algozes e lá morreu, como um servo, como um cordeiro, não abriu a boca. Por isso que ele é a luz do mundo e o sal da terra, e você é chamado para ser tal qual ele, uma luz do mundo e sal da terra. Agora sim, em Mateus capítulo 20, versículo de 20 a 28, diz o seguinte, que naquele tempo aproximou-se de Jesus a esposa de Zebedeu, com seus 2 filhos, e prostrando-se diante de Jesus, fez um pedido a ele. E ele faz uma pergunta a ela, o que desejais? E ela respondeu, ordena que no teu reino, no reino de Deus, no teu reino, esses meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. E Jesus fala assim, não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que estou prestes a beber e a ser batizado com o batismo com o qual estou sendo batizado? E eles afirmaram, podemos. Jesus, nos versículos anteriores, está instruindo e falando e pregando aos seus discípulos e às pessoas que ele estava agora prestes a ser preso e condenado, indo à cruz. Estava instruindo de como o reino de Deus iniciar-se-ia a partir da sua morte. Então Jesus lhes declarou, certamente bebereis do meu cálice, mas quanto ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não cabe a mim outorgá-lo. Esses lugares pertencem àqueles a quem foram reservados por meu Pai. Ao ouvirem isso, os outros 10 discípulos ficaram injuriados, ficaram bravos, chateados com os 2 irmãos. Por quê? Porque eles queriam a mesma coisa. Então Jesus o chamou e explicou. Jesus está explicando para nós aqui como que funciona o reino de Deus. Como deve ser o nosso comportamento diante deste mundo tenebroso que jaz no maligno. Se nós queremos que o reino de Deus se manifeste na terra, temos que pegar dessa chave da servidão e aplicá-la nas nossas vidas, não apenas dentro da igreja, mas enquanto lá fora também. A luz brilha enquanto servimos. A luz não brilha enquanto mandamos.
enquanto somos autoritários, enquanto batemos boca com as pessoas do mundo. Não, a luz brilha quando as pessoas olham para você, que apesar de você não gostar dela, você as ama e as serve. E ele fala assim, então Jesus chamou e explicou, sabeis que os governadores dos povos dominam e que são as pessoas importantes que exercem poder sobre as nações. Mas não será assim entre vós, não pode ser assim entre vós, não pode ser assim com aqueles que me recebem como Senhor e Salvador. E ele explica, ao contrário, quem desejar ser importante entre vós será esse o que deva servir aos demais. E quem quiser ser o primeiro entre vós, que se torne vosso escravo. Assim como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como único resgate por muitos. Quantos querem ver o reino de Deus se manifestando em glória nesta terra, nesta região, o poder, milagres acontecendo? Sabe, querido, então torne-se um servo, torne-se um cristão que queira servir. Tome a iniciativa, veja o que precisa ser feito. E lá onde você vive, olhe para as pessoas como alguém que precisa de você. Olhe para você como alguém que Deus quer usar para que sirva a outras pessoas. Sua família, a sua empresa, o lugar onde você trabalha. Amém, queridos? Essa mãe faz um pedido. E é um pedido certo, não é um pedido errado. Mas um pedido pelo menos num momento inconveniente, e que não se aplicaria ao reino que Deus estava ministrando a eles. Porque Jesus estava ali falando da sua ida à cruz. Os discípulos vinham sendo preparados há já 3 anos para que se tornassem servos nesse reino. E de repente eles cogitam das coisas do mundo. No teu reino, Senhor, eu quero ser um ministro. Falei, não, você vai lavar banheiro nesse meu reino aqui, vai ser servo. Né? Então, o grande problema aqui é que enquanto Jesus falava da sua ida a Jerusalém, onde seria preso, julgado e condenado, enquanto ele falava do processo da instalação do reino, que incluía a sua morte na cruz, os discípulos convocados e treinados para isso, ainda estavam pensando nas coisas deste mundo. Como cristãos, filhos de Deus, discípulos de Jesus, nós temos que pensar nas coisas do reino de Deus, amém, querido? Os que vão ser batizados a partir de hoje, vocês estão sendo promovidos a servo. Não pode mais pensar como pensam as pessoas do mundo, ou como você pensava até outro dia. Agora você é um servo de Deus, que serve a Deus e serve aqueles que servem a Deus. O que nós aprendemos aqui para concluir? Que quando fazemos um pedido a Deus, precisamos saber o que pedimos. E tudo que pedimos deve ser conscientemente pedido para a glória de Deus. Eu quero isso para glorificar o teu nome. Eu quero um carro para a glória do teu nome. Eu quero uma casa para a glória do teu nome. Eu quero uma esposa para a glória do teu nome. Um esposo, um filho para a glória do teu nome. Tudo para a glória de Deus. Amém, querido? Tudo para a glória de Deus. Até porque nós não somos cidadãos desse mundo, estamos de passagem. Nós somos cidadãos dos céus. Em nome de Jesus. Segunda coisa é que Deus tem os melhores planos para a nossa vida. Fala para o teu irmão, Deus tem os melhores planos para a tua vida. E esses planos nem sempre batem com aquilo que nós desejamos, mas são sempre melhores. Eles nem sempre batem com aquilo que você deseja, mas são sempre melhores. Ainda que de cara pode não parecer tão bom assim, mas Deus tem os melhores planos para a tua vida. Então peça para Ele tudo que seja para a glória dEle. Deixa Deus agir na tua vida. E o Espírito que vai transformando o teu coração de pedra para um coração de carne disposto a servir em nome de Jesus. Terceiro lugar, aprendemos aqui com essa lição de Jesus aos discípulos que o reino de Cristo, que no reino de Cristo, quem quiser ser grande e importante, quantos querem ser grande e importante no reino de Deus? Eu quero ser grande no reino de Deus, então eu tenho que servir mais do que os outros, porque servir deve ser uma das características do cristão e da igreja de Jesus Cristo aqui nesta terra. E em quarto e último lugar, uma das principais, ou talvez a principal credencial no reino de Jesus é a de servo. Portanto, esse deve ser um dos principais propósitos
de cada um de nós como seguidores de Cristo. Pega a tua mão e fala assim, bem alto. Mas a partir de hoje, eu quero ser um servo. Servir a Deus de todo o meu coração, com todas as minhas forças. Servir ao meu irmão, ao meu próximo, minha família, minha empresa. Eu quero ser um servo que glorifique a Deus com o meu ato de servir, em nome de Jesus. Queridos, concluindo aqui, eu vou ler a conclusão que eu coloquei. Trazer o céu para a terra é mais do que um momento glorioso em um culto. É mais do que falar sobre ele. O céu se manifesta na terra de verdade quando tomamos uma atitude, uma decisão, com a intenção de glorificar a Deus, sendo um servo bom e fiel. Jesus trouxe o céu para a terra quando esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo. E em João 3,17, Jesus, quando lavou os pés aos seus discípulos, deu a maior das lições a todos eles, que eu creio que eles praticaram, senão o reino não teria chegado até nós. Ele lavou os pés dos seus discípulos. Você está disposto a lavar os pés? Não estou dizendo literalmente, mas estou dizendo assim, essa disposição de coração de ser um servo, discípulo, se for necessário, lava até os pés do seu irmão, mesmo daquela pessoa que talvez não goste muito de você, talvez até tenha razão, né? Quem sabe? Amém, queridos? Lembra daquela passagem? Jesus abaixou, colocou uma toalha na sua cintura, curvou-se diante dos seus discípulos, e entre eles estava Judas, que o traiu, e lava o pé dos caras, meu. Lavou os pés daqueles seus discípulos. E a Bíblia diz que ele os amou, e amou até o fim. Amou até o fim. Sabendo que ali no meio deles havia um traidor. Mas ele ensinou e disse, vocês podem não estar entendendo o que eu estou fazendo, mas da maneira como eu estou fazendo, façam vocês também. Lave os pés uns dos outros. Um crente verdadeiro é alguém que decidiu servir a Deus e servir àqueles que servem a Deus. Imagina, não sei quantos milhões de cristãos tem no Brasil, sei lá, uns 40, 50 milhões de cristãos. Todos com a intenção de servir a esta nação. Não batendo boca, não sendo agressivo, mas servindo com oração, servindo com a ministração do evangelho, da pregação do Evangelho, servindo em todas as áreas humanas e sobrenaturais. O impacto que isso traria. Essa deve ser uma característica do povo de Deus, servir e servir, amar a Deus, amar ao próximo e servir ao próximo, servir a Deus, dar de si próprio. Amém? Se você quer servir a Deus, eu disse no início, você precisa entregar a sua vida para Jesus. Eu queria convidar você que está aqui, talvez até gosta de vir aqui há muito tempo, ou talvez pela primeira vez, mas que ouviu essa palavra que veio do Espírito Santo para o teu coração, e que sabe que isso vai mudar a tua vida, e vai mudar a vida de pessoas ao teu lado, e você quer hoje ser um servo. Se você quer ser um servo, você precisa entregar a sua vida para Jesus. É aí que começa, é o começo de tudo. Eu queria convidar você, ainda sentado mesmo, curvar a sua cabeça e todos repetissem essa oração comigo agora. Entregue a tua vida para Jesus Cristo. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Só nele você encontra paz, socorro. Eu queria que você orasse repetindo assim, Senhor Jesus, eu te agradeço, porque eu estou aqui nesta noite. E eu quero, nesta noite, Senhor, pedir perdão pelos meus pecados. Eu confesso que eu sou uma pessoa falha. Eu entrego na cruz todos os meus pecados, porque eu quero viver a partir de hoje como um discípulo do Senhor, como um servo. Por isso eu te recebo agora, no meu coração, o Senhor, como meu Senhor e o meu Salvador. Toma conta da minha vida, Senhor. Faze de mim um servo bom e fiel, para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém, queridos?
Glória a Deus. Como Deus é bom, né? As suas misericórdias se renovam toda manhã e sempre Ele tem uma mensagem para nós. Que mensagem de Deus para as nossas vidas, né? E a gente quer saber. Comenta aqui embaixo. Fala o que Deus tem feito na sua vida, o que Deus fez hoje na sua vida. Nos comentários, que a gente quer saber. Mais pessoas querem saber também o que Deus está fazendo aí com você, na sua família, no seu trabalho, com seus amigos. Então comenta aqui embaixo. Que possamos estar juntos no próximo domingo, aqui de manhã, no culto online, em nome de Jesus. Até a próxima.